Aqui no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo começa a mostrar quem é o ser humano. Primeiramente ele começa falando dos gentios, depois ele fala da ira de Deus que se revela contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, falando aqui dos gentios, todos os gentios, inclusive nós, principalmente nós. Depois ele começa a voltar aqui para a questão dos judeus, começa a falar dos judeus, né? A hipocrisia dos judeus, fala que eles também são indesculpáveis, quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo. Ele começa a falar, começa a voltar mais para a questão do julgamento inevitável que eles vão passar, todos, né? Aqui no capítulo 3, ele começa a ser mais específico para os judeus, né? Falar que os judeus também são salvos da mesma maneira, né? Mesmo tendo recebido tudo que eles receberam, né? Os oráculos de Deus, as alianças, né? Mesmo assim, eles também são condenáveis diante de Deus. Todos são salvos da mesma maneira, é isso que ele fala. E aqui no finalzinho do capítulo 3, ele junta todo mundo no mesmo balaio, na mesma cesta, e diz assim, ó, então há quem entenda. Citando aqui, ele está citando ele está citando o Salmo 14. Salmo 14. Não há quem entenda, não há um sequer, todos se desviaram, não há quem busque a Deus. Então é ilusão do ser humano achar que tem alguém que busque. Por si mesmo o ser humano não busca a Deus. É isso que a Bíblia diz, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. É somente escritura, só a escritura, é somente a escritura. Eu não me baseio por aquilo que eu penso, que eu acho. É o que a Bíblia diz. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, a língua engana. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Pés rápidos para derramar sangue. Seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aí ele começa a falar sobre... Ele fala aqui sobre duas funções da lei, né? Uma é para que toda boca se cale, né? E todos sejam culpados, e todo mundo seja culpável. Vocês estão dando para ver aí, diante de Deus, né? E aí, aquilo que a gente está estudando agora sobre a questão da justificação, ele entra aqui, no versículo 21. Aqui ele dá outra função da lei. Ninguém será justificado mediante a lei, né, por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui tem duas funções da lei. Uma função é calar toda a boca, né, para que todo mundo seja culpável diante de Deus, culpável. Outra função da lei é dar o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva. Obras da lei, tudo que a gente pode fazer pela força do nosso braço, não nos salva. Nós não temos condição, não existe possibilidade. É isso que Paulo fala lá em Gálatas, que nós estamos estudando agora. Né, que ele fala aqui, ó, aqui no versículo... Eu não quero sair daqui, peraí. Deixa eu puxar a cordinha aqui. Peraí, só um pouquinho. Aí, pronto. Esse aqui é o último versículo que nós vamos falar hoje à noite, lá na igreja. Ele fala que não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que se eu acho que eu sou salvo pela força do meu braço, pelas obras da lei, por aquilo que eu posso fazer, se eu tento obter favor diante de Deus por intermédio das minhas obras, eu estou anulando a cruz, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Então Jesus não precisava ter morrido. Se eu posso me salvar, se eu posso fazer... É exatamente isso que eu tenho tentado ensinar lá nas terças-feiras. Aí ele começa a falar aqui sobre a justificação pela fé. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou.
Qual que é a justiça de Deus que se manifestou? Por intermédio de Cristo. A justificação por intermédio da fé em Cristo Jesus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a lei e os profetas testemunharam e apontaram para isso. Falaram disso, né? É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, ou seja, não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não há distinção, não há distinção. Deus não faz distinção. Pois todos pecaram, quer judeus, quer gregos, quer gentios, e carecem da glória de Deus. Olha aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, de graça. Justificados. Como que isso funciona? É um ato de Deus. É um ato forense de Deus. Sempre aponta para um tribunal. Nós temos que lembrar sempre que isso é um tribunal. É um ato de Deus justificar. O que é a justificação? É a maneira como Deus declara o pecador justo. Isso é justificação. Gratuitamente, por sua graça. É de graça, né? Parece redundante, né? Parece que ele está falando duas vezes. Gratuitamente, por sua graça. Ele está falando duas coisas. É a mesma coisa. Gratuitamente, por sua graça. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Irmãos, isso aqui é o texto mais profundo que existe. Aliás, todo texto é profundo, né? Mas se eu não compreender isso aqui, eu vou viver tentando agradar a Deus através das minhas obras. Vou viver debaixo do jugo pesado da lei, achando que... Misericórdia, irmãos. Pensa numa vida terrível, triste, de sofrimento. Uma hora eu estou salvo, outra hora eu estou no inferno. Não, aqui está falando que nós somos justificados. Por isso que no capítulo 8, no final dessa perícope aqui, dessa parte, Paulo diz que não existe mais condenação para aqueles que estão. Por que não existe mais condenação? Porque nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar, para deixar bem claro a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui ele está se referindo ao quê? Do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de como que os crentes, antes de Jesus morrer, antes de 2000 anos atrás, antes do Calvário, foram salvos. Como que os crentes do Antigo Testamento foram salvos? Porque Satanás poderia acusar Deus e dizer assim, peraí só um pouquinho. Como que o Senhor pode salvar essas pessoas aqui do Antigo Testamento? Se derramamento de sangue de bodes e touros não pode salvar pecado. Como que o Senhor pode salvar? Aqui Paulo está explicando. Por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes, aparentemente impunes, né? Os pecados cometidos anteriormente. Ou seja, o sacrifício de Cristo é aquilo que está escrito lá em Apocalipse, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O sacrifício de Cristo ele vale tanto para frente quanto para trás. Os pecados que foram deixados impunes, né, anteriormente, antes de Jesus morrer na cruz, foram pagos na cruz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo. Ou seja, quando ele salva, quando ele justifica alguém, ele não está fazendo isso de uma maneira injusta. Por quê? Porque ele apresentou Jesus como propiciação. Houve um derramamento de sangue, o justo. Deus continua sendo justo e justificador. Para ser justo, aliás, para continuar sendo justo e justificador, aqui são duas coisas muito importantes. Deus não poderia ser justificado de uma maneira injusta. Como que ele poderia justificar de uma maneira injusta? Se ele tivesse deixado esses pecados aqui impunes, e se não tivesse jogado tudo isso em cima dos lombos de Cristo na cruz do Calvário. Para ele ser justo, ele teria que mandar o seu filho. Para ele ser justificador e continuar sendo justo, ele teria que punir esses pecados, os nossos pecados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A fim de que o próprio Deus seja justo e justificador
Daqueles de quem? Ele justifica quem? Daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Onde fica então o orgulho? Isso aqui é tremendo, isso aqui é magnífico. Onde que fica o orgulho? Onde que fica a soberba? Como que eu posso bater no peito e me orgulhar se tudo que eu tenho eu recebi? Foi totalmente excluído o orgulho. Por meio de quê? Por meio da lei? Por meio da minha obediência à lei? Não. A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da fé, por meio da lei da fé em Cristo Jesus. Eu não posso me orgulhar, não existe motivo de soberba. Tudo que eu tenho eu recebi de Deus. Foi totalmente excluído, olha, ele diz aqui. Por meio de quê? Por meio da lei? Porque eu obedeço à lei? Não. Por meio da lei da fé, né? Ele até usa, né, o mesmo termo aqui, lei, lei, lei. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado, ou seja, declarado justo diante do tribunal de Deus, pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também é Deus dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, ou seja, a maneira como Deus salva o judeu circunciso é da mesma forma, não tem diferença. Eu sei que tem muita gente que tenta diferenciar, né, os judeus dos gentios. Não, os judeus são salvos de outra maneira. Não, é da mesma forma. Olha aqui, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso. Quem que é o circunciso? O judeu, a partir da fé. E o incircunciso, porque é de outra forma? Não, é da mesma forma, por meio da fé. Tudo é por meio da fé em Cristo Jesus. Tem gente que acha que Deus vai salvar o judeu de uma forma diferente, né? Eles têm que crer do mesmo jeito. Por que que as pessoas acham que... Por que que as pessoas acham que Deus vai salvar o judeu de uma forma diferente da nossa? Se a Bíblia fala aqui, ó, versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso, ou seja, o judeu, a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Isso aqui mata, né? Essa ideia de que o judeu vai ser salvo de uma maneira diferente, né? Não, o judeu vai... né? Eles vão se arrepender, eles vão receber o arrependimento lá no final, pertinho de Jesus voltar, mas eles vão ter que crer, eles vão ter que ter fé em Cristo Jesus, da mesma forma que nós. Anulamos então a lei? Isso tudo que ele falou aqui anula a lei? Por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, a lei confirma a fé. Né? Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei aponta para Cristo. Não existe assim, uma briga entre a lei e a graça. Não existe. A lei sempre apontou para Cristo. A lei sempre esteve apontando para a graça. Né? Porque qual que é a função da lei? A função da lei é, por intermédio dela, vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, ela mostra para mim que eu sou pecador. A lei faz com que eu não me justifique. Toda boca se cale. Sabe? Que eu não fique me justificando diante de Deus. Ah, Senhor, eu errei, mas foi porque isso. Ah, eu errei, mas foi por causa daquilo. Não, eu tenho que ficar calado. Não tem como se justificar. E outra função da lei aqui, pleno conhecimento da graça. Aí, aliás, o pleno conhecimento do pecado, né? Aqui no versículo 4, ele começa a falar da maneira como Abraão foi justificado pela fé, né? Aqui, esse versículo aqui é maravilhoso. Se eu pudesse falar com todo ele. Vou ver se eu consigo aqui, mesmo que fique um pouquinho grande, mas é importante. O que diríamos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque o judeu ele sempre pensava que era justificado pelas suas ações, pela força do seu braço. E Paulo dá um exemplo aqui. Ele começa exemplificando por intermédio de Abraão. O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Porém, não diante de Deus. Ninguém consegue se orgulhar diante de Deus por meio de obras. Ninguém vai, nem mesmo Abraão. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. É aqui, deixa eu ver,
Gênesis 15, versículo 6. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, a pessoa que faz da força do seu braço, né, a sua maneira como obtém favor diante de Deus, é como se a pessoa dissesse assim, não, eu vou lá na igreja, eu oro, Deus está me devendo, é dívida. Mas para quem não trabalha, ou seja, para quem crê que tudo que tem recebeu de Deus, que o mérito que tem vem de Cristo, que não é pela força do seu braço que ele obtém favor de Deus, que não é pelas obras da lei que ele vai ser justificado diante de Deus, né? Mas quem não trabalha, quem que é esse que não trabalha? É quem crê. Quem que é o que trabalha? Que acha que Deus lhe deve alguma coisa? O que trabalha é aquele que acha que por obras da lei vai ser justificado diante de Deus. Isso falando assim, de repente a pessoa, você que está me ouvindo, não sei, você pode pensar assim, não estou entendendo nada. É mais ou menos assim, você que acha que vai na igreja, você que acha que dá o dízimo, você que acha que ora, você que acha que lê a Bíblia, que foi batizado, que faz tudo isso, acha que vai ser salvo por causa disso? Você é o que trabalha, você acha que Deus te deve. Mas quem que é esse aqui que não trabalha? É aquele que crê em Jesus e acredita que ele vai ser salvo não por méritos, não pela força do seu braço, mas porque crê naquele que justifica o ímpio. Sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, por intermédio do que vem a justiça de Cristo em nós? O cano que traz para nós a água da justiça é a fé. E me diz uma coisa, a fé, sou eu que desenvolvo a fé? Não. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se orgulhe. Amém? Aí ele dá outro exemplo aqui, ele continua falando de Davi agora, né? Ele deu o exemplo de Abraão, aí ele fala de Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, aquele a quem Deus... Aqui ele está citando o Salmo 32. E é assim também, ou seja, da mesma forma que Abraão foi justificado, dessa mesma forma foi Davi justificado. Também que Davi declara ser bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele a quem Deus atribui justiça, ou seja, aquele a quem Deus declara inocente perante o tribunal dele, independentemente de obras. Davi disse, Salmo 32 aqui, ó, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eu preciso entender isso aqui. Se eu não entender isso aqui, eu vou viver sempre em condenação. Sempre achando que de manhã eu estou salvo, de tarde eu estou no inferno. Feliz, Davi está falando isso aqui no Antigo Testamento, isso aqui não é novo, isso aqui é Antigo Testamento. Bem-aventurado, feliz aqueles. Quem são aqueles? Aqueles que não trabalham, aqueles que creem, aqueles que não acreditam que é por intermédio das suas obras que eles vão ser salvos. Aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais, nossos pecados são lançados no mar de esquecimento. Os nossos pecados foram levados na cruz do Calvário. Jamais o Senhor atribui pecado. Nós não temos um relacionamento com Deus baseado no pecado. Deus não olha para nós. Deus olha para nós como santos e irrepreensíveis. Mas, pastor, como assim, pastor? Eu peco. Eu peco. Sim, você peca. Mas o seu pecado que você peca foi lançado sobre Cristo na cruz do Calvário. O Senhor não atribui mais pecado a você. Não atribui mais culpa. Porque nós fomos justificados por Cristo Jesus. É por isso que aqui no capítulo 8, vou colocar o papelzinho aqui para eu voltar aqui depois. É por isso que aqui no capítulo 8, eu não tenho tempo de falar tudo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Por isso que eu preciso de Cristo, por isso que eu falo de Jesus para vocês.
Eu preciso de Cristo. Porque sem Cristo tem condenação. Se eu estou em Cristo, não tem mais condenação. Porque a lei do Espírito da vida, aqui ele está falando da graça. Engraçado que ele usa o mesmo termo, né? Lei. Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei. Aqui, ó. Ó a ligaçãozinha aqui. Opa. O trem tá correndo aqui. Aqui, ó. A lei. Tá vendo aqui? Lei. Ele usa o mesmo termo, lei. Ele faz um contraste entre as duas leis. Porque a lei do Espírito da vida, que lei do Espírito da vida que é essa? A graça, mediante Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. Livrou-me do quê? Livrou você da lei, do pecado e da morte. Nós somos livres, nós morremos tanto para a lei, quanto para o pecado. E a consequência já não é mais morte. Porque o cristão passa da morte para a vida. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, o problema não está na lei, o problema está na carne, o problema é nós que não conseguimos cumprir a lei. A lei de Deus é boa, perfeita, santa, o problema está na carne, o problema somos nós. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Quem que é o autor da salvação, queridos irmãos? Quem que é que faz? É Deus que fez. Não é nós que fazemos metade, Deus faz a metade. É Deus quem fez. Nós não podíamos, não existia possibilidade. Deus fez. Fazendo o quê? Como que ele fez isso? Ele enviando o seu próprio Filho em semelhante carne pecaminosa. Em semelhança, não é que ele veio em carne pecaminosa. Em semelhança, ou seja, semelhante a nós, né? Em carne, semelhança à carne pecaminosa. E nós... aliás, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Ou seja, é como se tivesse um vírus, né? E a única maneira de matar esse vírus fosse matando o hospedeiro. Quem que era o hospedeiro? Jesus. Ele condenou o pecado na carne de Cristo. Qual que é o propósito? A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Olha que maravilhoso. Nós não podíamos cumprir todas as exigências da lei. Deus condenou o pecado na carne de Cristo. O propósito disso foi que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que não vivemos segundo a carne mais. Não vivemos mais segundo a inclinação da carne. Mas nós vivemos segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Ou seja, antes de haver uma transformação e regeneração na minha vida, eu sou inclinado. A inclinação do ímpio é para as coisas da carne. Aí ele faz um contraste, né? Entre os da carne e os do Espírito. Ó. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aí ele volta a explicar aqui sobre essa questão dos que se inclinam para a carne. Ó. Pois a inclinação, ou seja, a natureza do ser humano... sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem regeneração, sem justificação, a inclinação da carne é morte, ou seja, aquilo que eu sempre falo lá na igreja. A pessoa sem Cristo, a pessoa que não foi transformada ainda, o ser humano natural, a inclinação dele, da carne, aqui carne é o corpo, nós no corpo. Não tem ninguém que viva sem um corpo, né? Nós, o corpo, a inclinação da nossa natureza pecaminosa é morte. Ou seja, nós, por natureza, nós somos inclinados para correr para o inferno, para a condenação, para a morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Ou seja, ele sempre faz esse contraste entre a inclinação da carne e do Espírito. Um leva para a morte, o outro leva para a vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O ser humano natural, sem Deus, ele é inclinado. É por isso que não faz sentido eu achar que o ser humano... Não, eu vou deixar meu amigo lá, né? A hora que ele sentir no coração de vir para Cristo, ele nunca vai sentir, porque a inclinação da carne do ser humano natural é inimizade contra Deus. Olha aqui, a inclinação... Irmãos, não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu sou inclinado.
a ser inimigo de Deus. Por natureza eu sou inimigo. Efésios capítulo 2. Leia Efésios capítulo 2. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não está sujeito à lei de Deus. Por quê? Porque eu sou inimigo de Deus por natureza. Nem mesmo posso estar. O que é nem mesmo eu posso estar? Eu não tenho condição. O ser humano natural ele não tem condição de se sujeitar à lei de Deus. O ser humano natural ele é inimigo de Deus. É ilusão esse negócio de achar, eu vou, não, fulano lá, quando ele tiver vontade, quando ele quiser, quando ele usar o seu livre-arbítrio. Irmão, livre-arbítrio não existe, irmão. Livre-arbítrio, como assim? Eu sou livre para vestir minha camisa, usar uma cor aqui, mas para buscar Deus, não existe esse negócio de livre-arbítrio. Irmão, por natureza eu sou inimigo de Deus. Por natureza eu não estou sujeito à lei de Deus, eu não tenho possibilidade, não tenho condição de ser. Não existe condição, não existe possibilidade do ser humano se sujeitar à lei de Deus por natureza, porque eu sou inimigo por natureza. Eu sou inclinado por natureza. Portanto, os que estão na carne não podem. Não existe possibilidade, não podem. Ah, não, fulano lá pode, a hora que ele sentir, através do seu livre-arbítrio. Pode. Aqui diz que não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne. Quem que é o que estão na carne? Irmão, o vivo, o que tem carne e sangue. Quem é o que estão na carne? Gente, ser humano. Portanto, os que estão na carne, gente, um ser humano, não pode agradar a Deus. Porque geralmente a gente acha assim, os que estão na carne é aquele crente carnal, né? Os que estão na carne é aquela pessoa, né, né? Os carnal, né? Não. Os que estão na carne aqui que ele está falando é natureza. Os que estão... Até tem uma tradução aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. É Romanos 8 e 8. Tem essa tradução aqui. Deixa eu achar aqui pra gente mostrar. Romanos 8 e 8. Cadê? Romanos... Só com uma mão aqui, é complicado. Romanos 8 e 8. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Romanos 8 e 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, tá vendo? Aqueles que são humanos, seres humanos, natureza humana, herdada de Adão, não podem agradar a Deus. Amém? Esqueça isso aí de livre-arbítrio. Não. Irmão, por que não existe livre-arbítrio? Porque nós não somos neutros, não existe neutralidade. Existiria neutralidade? Como assim, pastor, neutralidade? Não estou entendendo mais nada. Espera aí, só um pouquinho, vou te explicar. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós seríamos neutros. Nós teríamos 50% de chance para buscar Deus, 50% de chance de desobedecer a Ele. Assim como Adão e Eva eram neutros. Eles não tinham pecado no Jardim do Éden. Eles eram neutros. Mas quando o pecado entrou no mundo, ele desbalanceou a minha natureza humana. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus, e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Ou seja, a questão do livre-arbítrio, que é tanto discutida, né? Não. Então, se a gente não tem livre-arbítrio, a gente é um robô, né? As pessoas falam, a gente é um robô. Espera aí só um pouquinho, vou explicar. Nós somos livres, nós somos seres livres. Somos sim, nós temos liberdade sim. Mas a nossa liberdade é maculada pelo pecado. Leia isso aqui, tente compreender isso aqui. Leia isso aqui e tente compreender a Bíblia como um todo. A nossa natureza pecaminosa, quando o pecado entra no mundo, ele desbalanceia, ou seja, começa a tendencionar, puxar para um lado, igual o carro desbalanceado, puxa para um lado. Você sempre vai buscar aquilo que é errado. Sua natureza pecaminosa não pode obedecer às leis de Deus. O ser humano, por si mesmo, não consegue obedecer à lei de Deus. Deus tem que capacitar ele. O ser humano ele não é livre nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Ele não é livre para buscar Deus. Por quê? Porque Deus tem que intervir sempre. Se Deus não intervisse, se Deus não se revelasse, se Deus não buscasse a ovelha perdida, se Deus não chamasse, se Deus não elegesse,
Sabe quantos que iam ser salvos? Zero, ninguém. Por quê? Porque o ser humano, por si mesmo, ele é inimigo de Deus. Ele não obedece à lei de Deus. Então isso é ilusão, a pessoa achar, não, ele é livre para buscar. Não é livre. Olha o que diz aqui. Você que acredita que o ser humano é livre, olha o que diz aqui em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Leia depois, leia. Eu não vou ler tudo aqui porque fica muito comprido. Leia depois, se puder. Leia Romanos capítulo 6. Aqui, os servos da justiça. Ó. Então, havemos de pecar de modo nenhum. Nós oferecemos, né, nos oferecemos como servos. Ou seja, nós somos escravos da obediência. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do diabo, do pecado. Aqui, escravos do pecado, aqui embaixo, aqui, ó. Escravos do pecado, ou você é servo da justiça, ou você é servo do pecado. Um escravo tem liberdade? Não tem. Você ou é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. É uma ilusão achar que a gente é livre. Nós somos livres em Cristo, sim, nós somos livres em Cristo. Sim, com certeza, nós somos livres em Cristo. Mas a nossa liberdade, ela é condicionada à servidão, ou a Cristo, ou ao pecado. Ou você é servo de Cristo, ou é servo do pecado. É só ler aqui, ó. Capítulo 6 de Romanos, você vai compreender muito bem essa questão. Amém? Deus abençoe você.